A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. A pergunta é: o porquê que não devemos parar de orar? Isso aqui é um pouco de angelologia, melhor dizendo, a doutrina dos anjos, né? O estudo acerca dos anjos. Mas também cai um pouco de demonologia. Entenda uma coisa: por que nós não devemos parar de orar? Eu vou te explicar. Imagine que aqui, esteja o planeta Terra, certo? Aqui está o planeta Terra. Se o planeta Terra está aqui, sei que não ficou bem parecido, mas é só para você ter uma ideia. Se o planeta Terra está aqui, você precisa entender que no mundo espiritual, a Terra, em redor da Terra, existe anjos e existe principados. E esses principados, eles têm os seus tronos. Tá vendo aqui? Aqui tem os seus tronos. Tronos, tronos. Ó. Aqui estão os tronos dos anjos, ou melhor dizendo, dos principados. Toda vez que você começa a entender o mundo espiritual, as pessoas, tem gente que consegue viver sem orar. Tem pessoas que conseguem viver sem orar, né? Sem dobrar o joelho e falar com Deus. E aí mora o grande perigo. Aqui está a terra, e aqui está o trono ao redor da terra, os tronos dos principados. O que são principados? Aqui, ó. São os demônios chefes, os demônios que mandam na hierarquia. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. A dificuldade da pessoa avançar na vida é isso aqui, ó. Aqui está a pessoa, você, meu irmão, minha irmã. Quando você ora, existe anjo de Deus ao seu lado, sem sombra de dúvida. Existe anjos da parte de Deus aqui na terra trabalhando, sim. Só que você não pode negar que é uma guerra espiritual. Fora esses anjos aqui, ó, que são os principados, os príncipes. Os príncipes, por exemplo, que trabalham na hora do roubo, né? Roubo. Ou melhor dizendo, do crime. Na área da sexualidade, prostituição, demônios que trabalham na área da, por exemplo, lesbianismo, certo? Homossexualismo. São demônios chefes, para você entender. Demônios que comandam. Demônios chefes que trabalham na área de destruição. Destruição. Que destruição é essa, pastor? A destruição. Catástrofes, melhor dizendo. Né? Destruição ou catástrofes. Existem espíritos que trabalham na área de doenças. Só que essas doenças são epidemias. Existem príncipes, demônios príncipes. Isso aqui é ao redor da terra. Eles estão nos ares uma hora dessa. Não são os demônios aí que incomodam a tua casa, que acende e apaga a lâmpada, a televisão, a manifestação poltergeist. Não. Esses espíritos aqui, que rodeiam a terra, são demônios príncipes. Né? São príncipes. Eles estão lá nas alturas uma hora dessa, olhando para você, para mim, e mandando os demônios que estão abaixo da sua ordem. Assim como numa empresa existe, ou melhor dizendo, assim como no exército, vamos usar, existe as patentes, né? Primeira, segunda, terceira, enfim, até chegar ao soldado, no mundo espiritual também. Então toda vez que você deixa de orar, uma dessas ações, um desses principados acaba se manifestando na sua vida por intermédio dos soldados. O que são os soldados?
Você lembra do Gadareno? O Gadareno, a Bíblia diz que acaba tendo um encontro com Jesus. E Jesus pergunta, qual o teu nome? E a palavra diz que o Gadareno, os demônios dizem assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. O que é legião? Legião é o número de soldados, né? Legião vai de 1.000 a 6.000 soldados daquela época. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Gadareno tinha entre 1.000 a 6.000 demônios, soldadinhos, demoninhos dentro dele. Esses demônios chulé que você vê aí, que manifesta às vezes dentro da igreja, são demônios chulé, entendeu? Demônios pequenos, mas que são ordenados e mandados por patentes, por primeira, segunda, terceira patente, certo? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os demônios. Então toda vez que você deixa de orar, um principado aqui, ó, manda os seus demônios começar a trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, certo? É muito sério isso. Pena que muita gente não leva a sério. Mas pensa em um assunto sério. O assunto de angelologia. O assunto de demonologia. O assunto de... quando se trata de espíritos que trabalham hoje em dia. Quando você vê o Rio de Janeiro, vamos usar o Rio de Janeiro? Vamos falar do Rio de Janeiro então? Então tá, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um principado. Ó, redesenhando. Aqui está a Terra, aqui está o planeta Terra. Aqui está o trono em redor da Terra, tronos de demônios. Os príncipes. Os príncipes, ó, tá vendo os tronos deles aqui, ó? Aqui está o trono deles, ó. O trono de espírito dos principados, ó. Aí tem as patentes menores, os demônios menores. Tá? Demônios que trabalham em bando, porque sozinho eles não conseguem fazer nada. Então, às vezes, no corpo de uma pessoa tem 2, 3 demônios, certo? Por quê? Porque esse demônio aqui trabalha na área da sexualidade. Sexualidade, certo? Suponhamos, esse demônio trabalha na área da sexualidade. O que ele faz? O principado que trabalha na área da sexualidade. Ele não trabalha só no Brasil. Ele trabalha lá nos Estados Unidos, ele trabalha na Alemanha, ele trabalha em várias partes, certo? O crime, o demônio que trabalha na área do crime, ele não trabalha só, ou seja, ele trabalha em várias partes do mundo. Então, às vezes, a pessoa tem um comportamento sexual, a pessoa é lésbica, por exemplo, mas tem um espírito de criminoso, mata, rouba, certo? Comete latrocínio, enfim. O camarada ali tem um espírito de prostituição, adultério, né? O que acontece? Ele pode ser um assassino também, porque tem 2 espíritos que trabalham na vida dele através de demônios pequenos. Então você vê que a coisa é muito séria. Nós vemos em tempos hoje que isso aqui é bíblico. Para você que gosta de assuntos bíblicos, isso aqui é bíblico. Ao arredor, melhor dizendo, aqui, ó, do planeta Terra, né, que está o planeta Terra. Aqui, ó, há tronos, principados. Cada principado trabalha numa área diferente. Doenças, epidemias, comportamento sexual, né, sexualidade, adultério, lesbianismo, assassinato, enfim. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que é fortíssima a criminalidade. Então, o principado que trabalha nessa área tem muito espaço naquele lugar, enviando demônios de baixa patente para que venham agir na vida de criminosos, nas favelas, enfim, trazendo miséria, desigualdade social e uma série de coisas. Isso aqui é um esboço pequeno e simples de como trabalha o mundo espiritual. Então você não pode deixar de orar. Você não pode parar de orar. Porque quando você para de orar, esses demônios eles ganham um território. Então você tem que orar.
e orar com força. Deus abençoe.